Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio Gomes, eu sou professor de atualidades do NEAF Concursos e hoje eu quero bater um papo rápido com vocês. Quero conversar um pouco sobre como estudar atualidades para a próxima prova do escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Teremos prova, todo mundo ficava aí, será que vai ter? Será que não vai ter? Temos aí o edital publicado, prova então para o cargo de escrevente técnico judiciário. E uma das matérias previstas no edital, vamos ver lá, é atualidades. Então, no bloco 3 nós temos lá atualidades. Cai atualidades na prova do TJ. E muitos alunos começam a pensar, mas atualidades? Como que eu estudo atualidades? O que cai mais? Qual é o conteúdo mais cobrado? Porque atualidades, nós vamos ver hoje aqui, é um tema, é um conteúdo infinito, tá? São múltiplas as possibilidades. Beleza? Então a ideia desse bate-papo é orientar, nortear vocês a melhor forma de estudar atualidades. Vamos lá? Bom, e aí fui resgatar. O Márcio pensou o seguinte, vou pegar as últimas provas do TJ para mostrar a tendência para a galera. Então pegamos as últimas 4 provas. Prova de 2014, 2015, 2017 e 2018. E o que nós temos aí nessas provas? Em 2014, 4 questões de atualidades. Em 2015, 4 questões. 17, 4 questões. Em 2018, 6 questões. Olha só, em 2018 chegamos a 6% da prova. 6% da prova faz uma baita diferença lá na hora da nota de corte. Tá, Márcio, então esse ano vem quanto? Vem 4 ou vem 6? O edital prevê 6 questões de atualidades / PCD. A tendência do TJ demonstra que, no mínimo 4 questões nós deveremos ter, tá? E em 2018 tivemos 6 questões. Expectativa do Márcio? Em 2021 teremos 5 questões de atualidades e uma de PCD. Expectativa, ok? Beleza? Então, mais ou menos aí 5% da prova em jogo na matéria de atualidades. Ô Márcio, legal, então vou dar a devida importância para essa matéria, porque pode fazer toda a diferença no final. Exato. Bom, o que o edital pede de atualidades? Qual é o conteúdo programático? O que você tem que estudar de atualidades? Vamos ver o edital. Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, nacionais e internacionais, ocorridos a partir do primeiro semestre de 2021, divulgados na mídia local e ou nacional. Tá? Então cai fato político, econômico, social e cultural, tanto ocorrido no Brasil como no exterior, desde o primeiro semestre de 2021. Quando a gente fala a partir do primeiro semestre de 2021, 1º de janeiro de 2021, tá valendo. O edital diz que a partir dali tá valendo. Mas se eu paro de estudar quando? Quando publicou o edital? Não! Não há um prazo final. A prova será em outubro, então poderemos ter na prova até mesmo questões de outubro. É o que o edital prevê, ok? Então, de 1º de janeiro até outubro, até a data da prova, é possível ter uma questão de atualidades, segundo o edital. Márcio, 10 meses de atualidades para estudar? Calma, calma. Vamos dar uma dica interessante hoje. O seguinte, só sintetizando um pouquinho a descrição do edital, a descrição da matéria de atualidades. Então nós temos aí fatos políticos, econômicos, sociais e culturais, tanto em nível nacional quanto internacional. E aí vem a minha grande drama, vou colocar assim, meu grande drama. Porque em algumas disciplinas, em algumas matérias, nós temos um conteúdo fechado. Tá? As outras matérias são mais difíceis que atualidades. Márcio está aqui para falar, atualidades, deixa com a gente aqui. Atualidades vai dar tudo certo, tá? Atualidades é fácil, deixa com a gente. Mas direito penal tem o conteúdo ali, ó, definido. Irão ser cobrados na prova tais artigos. Direito constitucional, mesma coisa. Matemática, tem os tópicos. Atualidades, não tem algo definido. A matéria de atualidades é um conteúdo dinâmico. Está em constante criação, transformação. É produzido diariamente. Então não há esse recorte. Nós só temos um recorte temporal. Desde
1º de janeiro até outubro. Mas não tem os tópicos certinhos. Porque quando a gente fala em política, economia, sociedade e cultura, qualquer acontecimento, qualquer fato se enquadra ou em política, ou em economia, ou em sociedade, ou em cultura. Beleza? Pô, Márcio, tá me assustando. Calma! Vamos dar uma olhada nas provas anteriores. Então, pegamos aí as 4 últimas provas. E qual é a tendência? O que cai mais? Nós observamos aí que 56% das questões das últimas 4 provas cobraram fatos políticos. Então, a primeira dica é muita atenção em fato político. Mas posso desprezar o resto? Não. Cai também fato econômico, cai fato social, cai fato cultural. O que eu estou dando aqui de dica interessante é que mais da metade das questões estão associadas a fatos políticos nos últimos anos. Beleza? Primeira dica, então. Tá? Anota aí. Segunda dica. Mas cai mais estudo mais Brasil ou mais questões internacionais? A prova não tem uma tendência. Então, há uma equidade. 50% das questões cobraram fatos nacionais. 50% das questões cobraram fatos internacionais. Então aqui não tem tendência, tem que estudar tudo. Beleza? Bom, agora vem a parte que eu gosto. Porque, tá, Márcio, já entendi que tem que estudar fato nacional, fato internacional, mas o que eu estudo sobre um fato? Vi lá que está tendo uma guerra, vi que teve eleição num país, o que eu estudo em atualidades? Nós temos 4 tipos de perguntas na banca VUNESP. 4 tipos de pergunta muito bem definidas. Ou a VUNESP cobra o local em que ocorreu um fato, é um tipo de cobrança que existe, então a VUNESP vai lá, descreve um fato e pergunta em que local aconteceu isso. Uma segunda possibilidade, não pergunta o local, pergunta o nome de uma operação, o nome de um político envolvido, o nome de uma entidade. Então, questões de local e nome são as mais fáceis. Tá? A VUNESP dá o contexto e pergunta para você qual o local, qual o nome. Mas não temos só questões rasas assim. Temos questões um pouco mais complexas, como as questões de motivação. Então, em alguns momentos, a VUNESP coloca um contexto, coloca o nome das pessoas envolvidas e pergunta o que motivou aquilo. Exemplo, tivemos uma operação X da Polícia Federal. O que motivou tal operação? O político do Reino Unido renunciou. Qual fato motivou essa renúncia? São questões também recorrentes na VUNESP, questões de motivação. E por fim, as questões mais complexas da VUNESP, aquelas que exigem característica do tema. Imaginem só, eu tenho no enunciado destacando a reforma da Previdência. E as alternativas trazem características da reforma da Previdência. E pede para o candidato assinalar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é correto. Tá? Márcio, ficou um pouco confuso. Pode mostrar? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, provas anteriores. Tem um exemplo aqui, ó, prova dos anos anteriores, em que o enunciado destaca uma guerra de facções, uma rebelião e pergunta o local. Olha só, as duas notícias tratam, respectivamente, local. Tá? Esse é um tipo, um exemplo de questão que a VUNESP costuma trabalhar em atualidades. Então, Márcio, já entendi. Se eu estou lendo lá a notícia, se eu estou lendo o fato, vou observar bem o local. Boa, galera. Boa. Segundo tipo, então essa é uma questão de local. Segundo exemplo, quando o candidato é questionado sobre o nome de uma operação, o nome de um político, o nome de uma organização, como nessa, em tela. Aqui existe um questionamento, quem faz o relatório sobre o mapa da fome? Qual o nome dessa entidade? Tá? Então, uma questão de nomenclatura. Então, nome do órgão, nome de determinado ministro, nome de determinada operação. É um outro viés que a VUNESP trabalha em atualidades. Beleza? Essas duas questões são mais tranquilas, na opinião do Márcio. Tá? E aí vem o segundo grupo de questões da VUNESP. Aquelas que cobram, por exemplo, motivação. Temos uma questão aqui do último TJ. Fala sobre uma manipulação de dados no Chile e pergunta a motivação. O que motivou? Tá? Então, motivação. Um terceiro tipo de questão. Então, quando você for ler um fato, for ler uma notícia, presta atenção nisso. Ah, tal candidato fez isso. Por quê? Qual foi o motivo? Alguém renunciou. Qual foi o motivo? Um país bombardeou o outro. Qual o motivo? Motivação é importante a gente estar atento.
E por fim, características. Temos aqui uma discussão sobre, nesse caso aqui, sobre a reforma da Previdência, né? Então, a questão trabalha. Em relação à reforma da Previdência, é correto afirmar, identificar que tem uma característica do tema. Quando eu pergunto, eu coloco vários aspectos, né? Várias possibilidades sobre aquele tema e pergunto o que é verdade. Tá? A VUNESP não costuma trabalhar em atualidades com fato incorreto. Geralmente ela pergunta o correto. Tá? Uma tendência da VUNESP em atualidades. Falei que não existe, é uma tendência. Beleza. Márcio, mas o que cai mais? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Questões de característica e motivação dominam as provas do TJ nos últimos anos. De 18 questões, 8 são de características, 6 de motivação. Ou seja, se eu somar motivação e características, nós temos 78% das questões. Então, não posso mais reduzir o meu estudo de atualidades a nomes e a locais de ocorrência. Preciso entender as características do tema e a motivação para aquele fato ter ocorrido. Beleza, galera? Dica importante. Bom, esse ponto a gente já discutiu no início, né? Então, de janeiro até outubro, o edital cobra. Márcio, terei que estudar 10 meses? Você não vai. Você vai estudar. Não, você vai e não vai. Você vai estudar 10 meses. Tá? Você vai estudar todo o edital. A gente não vai dar brecha. Mas você vai enfocar em um período em que os fatos são mais importantes e costumam ser cobrados nas provas da VUNESP. Vamos ver que período é esse, beleza? Então, olha aqui que interessante. Os fatos cobrados nas provas do TJ nos últimos anos, de 18, 14 ocorreram após a publicação do edital. Então, não tivemos edital em julho? Se essa tendência for confirmada, a maior parte das questões trabalharão fatos que ocorreram pós publicação do edital, após julho. Isso é muito importante para você orientar a preparação. E digo mais, nós podemos pegar aqui, ó, qual o período mesmo, qual o mês mais importante. Então, fazendo essa análise, de 18 questões, galera, 12 cobraram fatos do mês subsequente à publicação do edital. Márcio, então se essa tendência for mantida, a maior parte das questões contemplarão fatos de agosto? Sim. Tá? Por isso que o Márcio sempre diz, qual é ou quais são os meses mais importantes para a nossa preparação? O Márcio sempre diz, um mês antes do edital, mês do edital e mês pós-edital. E um fato mais interessante ainda, de 18 questões, nenhuma trouxe fato ocorrido mais do que 2 meses antes ou mais do que 2 meses após o edital. Então, muito pouco provável, não impossível, muito pouco provável que caia uma questão de janeiro, fevereiro. Mas a gente vai cobrir o edital inteiro, a gente não vai vacilar. No entanto, o mês de julho e de agosto é o mês em que ligaremos o alerta total, ok? Bom, então, resumindo, o que a gente espera para essa prova? No mínimo 4 questões, estou chutando 5. Fatos políticos têm sido uma tendência nas últimas provas. Há um equilíbrio entre fatos nacionais e internacionais. Questionamentos sobre características do tema e motivação do fato foram os mais cobrados nas últimas provas. 78% dos acontecimentos foram noticiados após a publicação do edital. Tá? E 67% dos fatos ocorreram no mês subsequente à publicação do edital. Beleza? Por fim, eu não ia nem dar essa dica aqui, deixar para o curso, mas vou dar ela aqui. Nos últimos 4 anos, nas últimas 4 provas, em 3 delas, nós tivemos alguma questão sobre países da América Latina, que não o Brasil, tá? Então, a VUNESP adora a América Latina. E o Márcio, ó, tá sentindo o cheiro de uma questão de América Latina nessa prova do TJ 2021. Beleza, galera? Espero que essas dicas tenham contribuído com a preparação de vocês. Vamos forte, vamos firme. Esse ano a gente fecha a prova do TJ. Beleza, em atualidades? Um abraço, galera. Até mais. Galera, gostou do vídeo? Que bacana!
Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder, e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!